Oi, gente, tudo bem? Gente, tô chocada, sabe? Ontem, como você sabe, teve eleições. Para quem mora em Portugal, meus amigos que moram em Portugal, né, e meus amigos que moram aqui, teve eleição em Portugal. E eu, tudo que tem lá em Portugal, eu acompanho, porque eu morei lá há 15 anos, né? E eu gosto de acompanhar. E minha irmã mora lá já há 35 anos, tem uma outra que mora lá há 25 anos. E meu cunhado é português, e meu sobrinho também é português, casado com a minha sobrinha. Então, assim, eu acompanho muito as coisas de Portugal, né? E tinha eleição ontem lá, e eu estava torcendo, lógico, pro Antônio Seguro, porque ele era a favor da imigração, né? Uma vez que eu já tive lá, fiquei lá 15 anos, muitos anos, e era, né, fui imigrante legal, e sei o que que os imigrantes legais passam, né, quando tá num país que não é deles. Não, eu passava aperto demais, gente, era um horror, eu não gostava nem de andar de comboio lá, sabe? Comboio lá é trem, tá? Então, assim, e eu ficava desesperadora quando eu vi um policial. De vez em quando eu dirigia lá, porque lá é muito frio, né? Aí eu tive que comprar um carro para me trabalhar, que lá é um país muito frio, na época de frio, né? Então, assim, eu tive que comprar um carro para me trabalhar e andava lá com a carteira brasileira, mas, né, não tinha documentação. Então, eu, né, vivia o caos. Então é assim, aí lógico que eu não ia votar se eu estivesse morando lá, eu não iria jamais votar num presidente que era contra a imigração, né? Uma vez que eu fui imigrante. Mas aí, para surpresa, né? Dá para surpresa de menos pessoas, né? De nenhuma pessoa. Aí quem é que votou só a favor dele? Os brasileiros que estavam lá, gente. Sério, hoje eu vi no diário do consulado brasileiro que se fosse pelos brasileiros, o Chega tinha ganhado, né? Que fé da putas, né? Por isso que tá aí nessa merda, por isso que os brasileiros vivem na merda que eles vivem, né? Porque assim, sabe? Para mim, nunca estudou, nunca teve conhecimento, que um brasileiro que vota contra ele, contra as pautas dele mesmo, é um fé da puta, né, gente? Jamais eu iria votar num presidente desse, que era contra mim, contra, né? Ui, me dá até giriza só de pensar nesses brasileiros. Eu não queria contato nenhum com esse tipo de brasileiro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se tem um brasileiro aqui que me conhece, que votou a favor desse homem, nossa, não precisa comunicar comigo, não precisa falar comigo, não sabe? Faz um favor pra mim, tá, gente? Porque minha colega, eu tenho amigas lá que é angolana, que eu trabalhei muitos anos com ela, que eu trabalhei mais com angolano lá e com brasileiro, com português, né? Trabalhei num lugar que só tinha mesmo português. Graças a Deus, já, gente. Sinceramente, porque a decepção com o brasileiro tá cada dia mais, tá? Então é assim. Aí eles votaram tudo a favor do Chega lá, mas assim, eu imagino que seja mais a comunidade evangélica de lá. Eu imagino, né, gente? Não tenho certeza. Mas aí eles vieram com essas ideologias, ai, Cláudia, alguns que votaram a favor, né? É porque ele era. Ele é pró-família, ele vai votar contra a família. Quantos brasileiros aí largam seus filhos aqui, largam os maridos e vai para lá? E vai para lá para fazer vagabundagem e pilantragem lá em Portugal. Aí vem falar comigo de família, gente, pelo amor de Deus, tá? Me poupe, tá? E outra coisa, falando comigo, ai, Cláudia, mas porque ele é a favor da família, ele é a favor de tanta coisa. Igual o Trump lá também era família. Agora, vocês viram a filmagem dele que saiu ele com criancinha lá, abusando de criancinha? Ah, era contra a família. Ia só prender vagabundo, ia só prender pilantra, Cláudia. Mas tá lá todo mundo lá, tem um tanto de gente já deportada. Hoje mesmo chega um avião aqui no Brasil com brasileiros deportados, com brasileiro que estava trabalhando, ele estava tirando gente da obra. Gente, igual um rapaz lá, não sei, dizem que ele estava super legal, dizem que só o visto dele tinha vencido, um dono de um café lá, um empresário lá, vai chegar hoje, acho que vai ser deportado hoje para o Brasil. E várias pessoas de Valadares, mães de Valadares que estão aí, estão entrando em contato com o jornal local, pedindo para procurar o filho dele o filho dela que foi preso e não tem contato nenhum com o filho, não sabe onde, qual cadeia que o filho foi preso, qual estado que o filho está, né? Não sabe se foi lá para a cadeia dos Jacarés, se foi lá para El Salvador, né? Que nunca mais vai ver, né, gente, né? Então é assim, sabe? Quando chega na gente, a gente se toca, né? Mas o brasileiro não se toca com isso, sabe? Então é assim, todos lá votaram também a favor do Trump, todos lá estavam apoiando o Trump, tá tudo virando a vida desde o inferno.
tá? A polícia de lá tá fazendo a vida desde o inferno, sabe? Assim, né? Infelizmente o justo tem que pagar pelos pecadores, mas lá diz que foi 90% dos brasileiros que apoiaram o Trump. Então, assim, tá tendo o que merece. Mas aí depois vai vir pra cá, pro Brasil, pra ser sustentado pela gente, né? Vai ter que pedir o assistencialismo aqui no Brasil, porque assim, né? Vai chegar aqui, vai pedir ajuda no CRAS, vai pedir ajuda às pessoas para ajudar, vai fazer vaquinha. E é assim que eles fazem, sabe? Eles fazem a patifaria deles, depois vem pedir ajuda pra gente que lutou, porque a gente tá aqui lutando pro Brasil melhor, lutando pelas coisas melhores aqui no Brasil. Pra mim, particularmente, o Brasil tá ótimo. Sinceramente, nunca esteve tão bem, sabe? Graças a Deus eu voltei de Portugal, consegui tudo que eu queria, tudo que eu sonhava, eu consegui aqui no Brasil. Não que lá em Portugal foi ruim para mim, gente. Os 15 anos que eu tive em Portugal foi maravilhoso. Só o conhecimento que eu tive nesse país, eu sou grata, tá? Nossa, tive vários conhecimentos em Portugal, assim, sabe? Nossa, a minha cabeça mudou assim, lá em Portugal. Então, assim, eu sou grata a Portugal também. Sou grata por morar lá, sou grata pelos conhecimentos que eu obtive lá, sabe? Mas a minha vida financeira mesmo veio melhorar aqui no Brasil, o tempo que eu estive aqui, entendeu? Então, assim, hoje, graças a Deus, mas eu, graças a Deus, também nunca precisei também de ajuda de governo. Precisei quando eu estava em Portugal, né? Que graças a Deus, quando eu estive aí, o Lula fez um acordo com o presidente aí e legalizou os brasileiros que estavam aí. Então, assim, eu sou grata. Tudo que os outros fazem para mim, eu sou grata, sabe? Mas os brasileiros não é bem assim, né, gente? Então, assim, eu falei com a minha amiga que é angolana. A minha amiga angolana falou, Cláudia, os angolanos aqui, os cabo-verdianos, tá tudo com raiva dos brasileiros, não tá podendo olhar para cá dos brasileiros que estão aqui, os brasileiros votando contra eles próprios, Cláudia. Eu falei, mas... né, zero surpresa para mim, né, gente? Porque aqui também aconteceu a mesma coisa, mas graças a Deus, né, o poder de Deus sobre nós foi maior, sabe? Então é assim, gente, para com essa hipocrisia, tá? Chega de hipocrisia, tá? E assim, esse tipo de brasileiro eu não quero que aproxime de mim, tá? Pode afastar de mim que pra mim não faz um pingo de falta, tá, gente? Porque eu gosto de gente conhecedora da verdade. Eu detesto hipocrisia. Pra mim isso é pura hipocrisia. Então é assim, gente. É essa mensagem que eu deixo pra vocês brasileiros que estão aí, tá?